Que a paz de Cristo reine em cada coração, nesta oportunidade e ao longo de todos os dias da nossa vida. Hoje eu destaco o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, versículos 44, 45 e 46, que diz assim: Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor entrega os da sua casa para lhes dar alimento devido, o tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. O que significa ser um servo fiel, um mordomo fiel? Quando o apóstolo Paulo ensinou sobre esse assunto, como devemos ministrar e servirmos fielmente ao Senhor, ele diz assim em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Você já ouviu essa expressão? Quem não serve para viver, quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não serve para servir, não serve para viver. A ênfase dessa palavra é que o propósito de Deus em nossas vidas é que nós sejamos fiéis, servos fiéis, pois o maior exemplo de fidelidade foi o próprio Senhor Jesus, que nos deixou, que se tornou servo, o qual sobre si mesmo dizia, 20 de Mateus 28, capítulo 20 e 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo, o apóstolo, tinha esse sentimento, ele sabia qual era a sua responsabilidade de servo, daí usar suas palavras especiais, de um adjetivo que no grego são traduzidos como ministros e servos fiéis. Eles nos ajudam a entender melhor o que significa ser ministro ou servo fiel. Primeira palavra, são pelo menos 3 termos gregos que eu quero trazer aqui. O primeiro termo grego que Paulo usa é ufretes, que significa ou fazia referência ao escravo remador da última galera, da última galé ou galera, tanto faz, que ficava no porão do navio, que era movido a remadores, navio de guerra, né? E esse que ficava lá no fundo do navio, ele só ouvia o barulho do tambor batendo, que dava o ritmo ao movimento dos remos. Se havia necessidade de maior velocidade, o ritmo aumentava e assim por diante. Então esse camarada não via o comando de quem estava cá em cima, ele só ouvia a batida do tambor e se guiava, portanto, por isso. Então essa palavra também foi utilizada para aquele que recebe ordens diretas do seu Senhor e deve cumpri-las sem questionar. Ele ouve o tambor batendo, ele não questiona se deve ou não remar no ritmo, ele precisa fazer o que lhe foi comandado. Logo, o ministro não tem o que é função do poder ou poder na função, mas serviço de obediência. A segunda palavra que Paulo utiliza é oikonomos. Da Igreja Batista da Pérola dos Mares, nós já temos destacado esse termo e falado sobre ele várias vezes. Esse fazia referência ao encarregado de cuidar dos suprimentos da casa. Ele deveria não apenas prover, mas cuidar dos pertences do seu Senhor. E na Bíblia, traduzido por despenseiros ou mordomos, mas nesse texto Paulo diz que nós precisamos ser despenseiros, oikonomos, dos mistérios de Deus. Isso significa que Deus disponibilizou recursos espirituais para a salvação e orientação espiritual de todos, ao alcance de todos que estão no nosso poder de ministrar ou de levá-los aos outros. Ele nos confiou os seus tesouros, os seus recursos eternos, para que os compartilhemos aqui na terra, pela ação do Espírito Santo em nós e através das nossas vidas. E a terceira palavra grega, que significa que a condição de servos é pistóis, que se refere ou se traduz por fiel, o que significa comprometido, leal, confiável, que honra a sua obrigação, dedicado, que tem credibilidade, que honra um acordo ou um contrato, que tem palavra,
Essa é a maior exigência de Deus, que o seu ministro seja fiel. E nesse sentido, atributos humanos não têm relevância alguma. Deus não requer capacidade, eloquência, brilhantismo, inteligência ou que você seja cheio de dons. O que Ele espera é a sua fidelidade. Quando somos avaliados por Deus, seu critério será: você foi fiel ao seu comando, à chamada? Quando Paulo diz que devemos ser considerados, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, ele quer dizer exatamente isso, que sejamos encontrados fiéis. A exigência é que as pessoas ao redor, ao meu redor, ao seu redor, possam ver que nós somos servos fiéis do Cristo Jesus, que foi fiel. O ministro que, como um remador subordinado, somente obedece ao seu Senhor, que faz parte, que é o líder da sua equipe. Fidelidade à missão, à palavra, à vontade de Deus, ao chamado, à missão, é o que se espera de cada um de nós, de mim e de você. Sejamos fiéis e obedientes. Como servos, precisamos ser proclamadores do Evangelho a toda criatura, seguindo a ordem de Jesus, ser-me-eis testemunhas. E essa é a mensagem final do nosso Senhor para nós, que, se desejarmos assim ser, sejamos fiéis, fazendo a sua vontade. Não há outro propósito para a existência nossa aqui na face da terra, a não ser reconhecer Jesus como o Senhor absoluto de nossas vidas e sermos ministros e servos fiéis. Houve um tempo em que ser fiel a Cristo pagava-se por isso um preço muito alto. Havia risco de morte. E muitos deram as suas vidas. Muitos foram os mártires que morreram por amor a Cristo. Hoje, em alguns casos, até dá status você dizer que é cristão. Mas a pergunta que eu devo trazer aqui é o seguinte: se não fosse assim, se fosse como no tempo onde pessoas deram as suas vidas, qual seria a minha atitude e a sua atitude? Fidelidade ou traição? Então, encorajando-nos à fidelidade, a mantermos-nos fiéis, o Senhor Jesus, escrevendo numa das cartas às 7 igrejas, a uma delas, capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, ele diz assim: não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para serdes provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguém que comenta e explica esse texto diz o seguinte, que certamente essa tribulação de 10 dias significa que seria breve, mas extrema. Mas Cristo diz assim: fique fiel, que você vai passar por isso e vai ser vitorioso. A nossa missão é sermos fiéis. Que Deus nos capacite para tanto. Amém e amém. Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar